Tá começando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a sua vida. Foi com um sorriso no rosto e tom descontraído que Donald Trump recebeu o ucraniano Volodymyr Zelensky na Casa Branca. O clima amistoso foi o mesmo no Salão Oval, cena bem diferente da registrada no encontro entre os dois em fevereiro deste ano, quando o presidente ucraniano foi confrontado. Antes da reunião, o republicano se mostrou otimista em relação a uma paz duradoura na Ucrânia e rejeitou a alternativa europeia de garantir ao menos um cessar-fogo. Bom, nos últimos dias você percebeu, né? 2 encontros movimentaram a cena política internacional. Primeiro, Donald Trump e Vladimir Putin se reuniram no Alasca para discutir o futuro da guerra na Ucrânia. Poucos dias depois, foi a vez de Volodymyr Zelensky ser recebido na Casa Branca, mas ao lado de líderes europeus. As reuniões trouxeram gestos, trouxeram declarações e sinais de possíveis acordos, mas também muita dúvida sobre o que pode acontecer daqui para frente. Para a gente entender juntos o que está em jogo, eu converso com a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, Cristina Pessequilo. Bem-vinda, professora. Olá, Eduardo. Obrigada a todos. Bom, agora a gente vai até Washington com a nossa correspondente Juliana Rios para entender melhor como é que foi essa última reunião na Casa Branca entre Trump, Zelensky e outros líderes da Europa. Quais os principais sinais, hein, Ju, de que esse encontro pode ter surtido em algo a curto prazo? Oi, Edu, é um prazer estar aqui com vocês. Olá, professora Cristina. Olha só, o encontro mostrou um clima mais amistoso, a gente pode dizer, né, entre o Trump e o Zelensky, que foi diferente das reuniões anteriores. Os líderes europeus reforçaram apoio à Ucrânia e falaram em oferecer garantias de segurança, mas ainda não há um consenso sobre como isso seria feito. E aí o ponto sensível continua sendo a questão territorial, que pode travar qualquer acordo. É, por aí que a gente precisa navegar, então. Professora Cristina, antes do encontro com o presidente da Ucrânia, Donald Trump se reuniu com o presidente da Rússia. O local escolhido para a reunião não podia ser mais simbólico. Uma área americana, mas que já pertenceu ao Império Russo. Um local carregado de simbolismo, portanto, né? A escolha impacta a leitura diplomática do encontro, que, embora não tenha chegado a um acordo, foi uma demonstração simbólica de poderio militar? A escolha do Alasca é bastante interessante, porque hoje o Ártico é uma das regiões mais sensíveis da geopolítica internacional e, como você mencionou, Edu, o território já havia sido do Império Russo e hoje nós temos uma Rússia que não é mais o Império, né? Ela já passou por essa fase, mas ao mesmo tempo todos os países europeus ainda insistem em dizer que a Rússia seria um país que estaria se expandindo, querendo conquistar toda a Europa. Mas são outros tempos, né? Então, a venda do Alasca, naquele momento, ela representou, no século XIX, essa relativa fraqueza russa. E hoje a Rússia está dividida entre momentos de força e fraqueza. E como Juliana mencionou, a questão territorial, ela também é algo que está muito sensível nas negociações que estão ocorrendo para um possível acordo de paz com relação à guerra da Ucrânia. Então, a gente vê aí símbolos e símbolos se acumulando, tanto de força quanto de fraqueza, mas, ao mesmo tempo, símbolos que mostram para a gente que a diplomacia tradicional entre potências ela tem que ser o centro das preocupações da política internacional e o que o território importa. Portanto, a geopolítica também importa. Professora, foram quase 3 horas de conversa, né? E aí o Trump e o Putin disseram que houve progresso, mas não teve um acordo definitivo. Como que a gente pode interpretar essa mensagem? É um sinal real de avanço ou apenas ali uma retórica política? Eu acredito que é um sinal de avanço, Juliana. Eu acho que o fato simples deles terem se encontrado traz uma dinâmica diferente para aquele tipo de negociação que vinha ocorrendo, que na verdade não era bem uma negociação, era uma pressão do Ocidente, entendido como Estados Unidos e Europa, né? Eu nem vou falar só de União Europeia, porque o Reino Unido também está envolvido nessas negociações, mas não é mais parte da União Europeia, então você tinha
toda uma arquitetura de pressão sobre a Rússia durante o governo Biden, mas não esse sentar na mesa de negociação. O que acontece, me parece, é que existe sempre uma expectativa, e talvez isso seja muito sinal dos tempos, né, que vivemos, que as coisas são muito aceleradas, muito rápidas, as pessoas, inclusive o Trump, gostam de postar muito, de que tudo iria se resolver a partir de uma única reunião. E não é bem assim. A gente vai ter reuniões e reuniões acontecendo. Para a gente chegar no Alasca, houve uma série de outras reuniões preparatórias. Para que se chegasse a Washington, foram muitas outras reuniões. Agora, são muitos pontos sensíveis. É o ponto territorial, que nós já mencionamos aqui, e tem uma outra questão, que é a questão de como será o futuro. Vamos supor que, eventualmente, nós tenhamos um acordo de paz em termos territoriais. Mas qual é o futuro em termos militares da Ucrânia? Ela vai continuar sendo ajudada pelos países europeus e os Estados Unidos? Os Estados Unidos dizem que não querem pagar mais a conta. E como é que fica a organização do Tratado do Atlântico Norte nessa equação? Qualquer cenário que envolva a Ucrânia na OTAN, ou, eventualmente, tropas posicionadas perto da fronteira russa, é muito difícil que o Putin vá aceitar. E nem os Estados Unidos e nem países europeus também gostariam de ter que investir em soldados nessa fronteira. Então, é tudo muito incerto, mas eu acho que a gente tem que dar tempo à diplomacia, né? Então, o Trump, às vezes, ele quer resolver as coisas muito rápido. A gente quer que as coisas se resolvam rápido, mas já são 3 anos e meio de guerra. Então, é possível que essas negociações elas durem bastante tempo ou simplesmente cheguem no impasse até a próxima, digamos, né, grandes conversas entre os líderes mundiais pelo telefone e elas sejam suspensas. Então, a gente meio que está num limbo diplomático agora. E a gente fica olhando para essas comunicações histriônicas de governos que parecem estar produzindo para recortes de rede social, né, professora? E por um lado rimos e por outro nos preocupamos. Eu estava na bancada do Jornal da Record, ao vivo, ao lado de Mariana Godoy, quando começou o encontro no Alasca, e quando os dois apertaram a mão ali na base militar norte-americana no Alasca, eu só conseguia pensar que muitas vezes a gente se esquece, mas aqueles dois presidentes se cumprimentando e um dizendo ao outro, se você tivesse sido presidente quando essa guerra começou, a guerra não teria acontecido. Esses dois presidentes estão em guerra, simbolicamente de alguma maneira, pois tem dinheiro americano, tem arma americana no território russo, entre soldados que morrem e matam. Eu fico me perguntando se essa questão territorial tem um avanço prático, porque Zelensky voltou a sinalizar que não vai ceder qualquer território para chegar a um acordo, e parece que está muito bem consubstanciado esse apoio dos outros líderes europeus. Quais os riscos dessa proposta de acordo abrir para um futuro, ou abrir, né, de fato, o futuro para uma soberania ucraniana? A questão, Eduardo, é que assim, qualquer perda territorial que a Ucrânia tiver, vai ser um precedente perigoso aberto, né? A gente está hoje num sistema internacional lotado de conflitos, né? Então, são conflitos no Oriente Médio que envolvem também território, são conflitos na África, são conflitos mesmo aqui na América do Sul, e existem parâmetros de soberania e de leis internacionais que colocam limites, né, à conquista de territórios por meio violento, que é exatamente aquilo que aconteceu com a Rússia e a Ucrânia, não só nesse momento, que reflete a guerra iniciada em 2022, mas também o momento anterior da Guerra da Crimeia, em 2014, quando esses territórios foram anexados. Então, qualquer cessão de território levaria a essa abertura de precedentes. Por outro lado, essas regiões, elas já haviam sido contempladas em negociações anteriores, né, pedindo à Ucrânia que respeitasse a soberania dos povos de origem russa que viviam naquele lugar, não no sentido estrito senso de soberania, mas, por exemplo, permitir que essas populações falassem russo, permitir que essas populações vivessem as suas tradições de uma maneira livre. E havia muita repressão
a essas populações. E isso, inclusive, vai ser uma justificativa utilizada por Putin para a guerra de 2022. Então, por um lado, você tem esse risco de abrir precedentes, por outro lado, você tem essa pressão que havia sobre as populações de origem russa, há interesses geopolíticos russos nos minerais estratégicos dessa região, há o temor de uma invasão pela fronteira. Então, por um lado, a gente entende o que Putin fez, por outro lado, a gente condena o que Putin fez, mas eu acho muito difícil que qualquer negociação para qualquer acordo de paz, eu diria nem só paz, mas principalmente estabilidade, ele vai ter que passar por alguma concessão territorial da Ucrânia à Rússia no que se refere a essas regiões do Donbass. Se isso não acontecer, dificilmente a Rússia volta a sentar na mesa para negociar. E o Trump, né, você falou muito dessa questão do espetáculo, né, Eduardo? O Trump já deu mais uma de espetáculo, né? Ele diz o seguinte para a Ucrânia: olha, vocês ainda vão ficar com bastante território se vocês cederem essa parte para a Rússia. Então, é algo que a gente tem que ver como é que vai se chegar a algum acordo mínimo. Professora, na reunião em Washington, os líderes europeus falaram em tratar a Ucrânia como um aliado informal da OTAN. Que tipo de garantia de segurança estão sendo discutidas ali? E até que ponto, isso fica muito na minha cabeça, né? Tudo isso poderia impedir Moscou de atacar novamente. Quais são essas garantias? Essas garantias de segurança até é difícil da gente dar uma previsão para quem está nos ouvindo de quais seriam, porque existe muito desacordo entre os Estados Unidos e a própria Europa sobre o que representa isso, né? Então, dependendo da interpretação que a gente der, você falou uma questão interessante, Juliana, que é, de repente, uma associação informal com a OTAN ou a utilização de alguma cláusula de segurança coletiva parecida com a cláusula de segurança coletiva para a Ucrânia, que é a cláusula 5, né, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que diz que haveria uma defesa de todos os membros da OTAN ou daqueles que estivessem dentro dessa garantia de segurança a uma suposta nova invasão da Rússia depois, eventualmente, desse acordo de paz estar fechado, né? Então, a gente está falando aqui muito em coisas hipotéticas, mas, na prática, o que significa isso? Significa que, para que a Ucrânia se sinta segura e os europeus, eventualmente, também se sintam seguros, que eles gostariam, primeiro, de que não tivesse, né, essa cessão de território que a gente mencionou e que essas garantias de segurança representassem efetivamente um apoio incondicional, seja ele militar, seja ele financeiro, dos Estados Unidos e da Europa à Ucrânia. E isso poderia envolver até a presença de tropas ocidentais dentro do território ucraniano, hipótese que já foi descartada de maneira veemente pela Rússia, também por países europeus, como a Itália. Então, fica um grande ponto de interrogação. Agora, impedir o outro de fazer guerra, eu acho muito difícil. Essa política de contenção não funcionou antes e não vai funcionar no futuro. Eu acho que a grande política para se impedir uma nova agressão russa é se retirar as causas que levaram a essa guerra, tanto em 2014, quando foi anexada a Crimeia, quanto agora em 2022, quando a Rússia deseja anexar o Donbass, que é justamente a proteção à fronteira russa, a não entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte e o respeito à vida daquelas populações de origem russa que habitam essas localidades. Então, se essas condições elas não forem tratadas, Moscou não aceita nenhum acordo de paz. E Moscou não vai aceitar nenhum acordo de paz que envolva a presença de tropas militares nessa região da Ucrânia. Então, é mais uma vez uma pergunta que a gente se faz. O que eles querem dizer
com garantias de segurança, porque dependendo do que for, aí a gente nunca vai chegar a nenhuma paz possível. Para encerrar, professora, eu gostaria de uma visão sua de como essas conversações podem derivar para o pós-guerra. Estamos torcendo por um pós-guerra, mas a senhora pintou aqui um quadro verdadeiro de uma série de outros conflitos internacionais. Lembremos que todos os líderes europeus sentados à mesa com Trump nos últimos dias são líderes taxados, né? São líderes chateados com o poderio norte-americano de impor sobretaxas comerciais, mas e ameaçados a todo tempo da retirada, saída dos Estados Unidos do financiamento da OTAN e de uma série de outras negociações bilaterais. Como é que isso impacta no redesenho das conversas dos líderes globais para os próximos 10, 15 anos, na sua opinião, professor? Impacta muito diretamente, Eduardo, Juliana, todos que nos escutam, no sentido de que a Europa, né, no sentido de União Europeia e de países que não pertencem à União Europeia, né, então a gente está falando aqui, né, como eu mencionei, do Reino Unido, coloca a Europa em xeque. Né? Eu acho que passou do momento da Europa decidir exatamente o que ela quer. Né? Então não adianta você querer ter uma posição muito forte estrategicamente se no fundo você tem uma dependência estratégica dos Estados Unidos por conta do Tratado do Atlântico Norte. Então um dos grandes subprodutos dessa guerra na Ucrânia é que muitos países europeus estão começando a reinvestir na militarização de suas economias à margem da organização do Tratado do Atlântico Norte. Isso pode ser perigoso. Né? Uma Alemanha rearmada, ela vai ser uma Alemanha que concorda com a ordem americana na Europa? Não sabemos qual que é o risco de uma França rearmada. E eles têm condição de fazer isso, as suas populações querem ver isso. Então, eu acho que é o momento da Europa como um todo, de fato, decidir, né, qual que é o caminho que ela vai traçar. E você mencionou uma coisa muito importante, Eduardo. Eu havia citado que os europeus eles cederam muito na última cúpula da OTAN. Mas você lembrou uma questão que eu não havia mencionado, e a gente tem que colocar na mesa também. Os europeus cederam em excesso nas negociações comerciais com Trump. Né? Então, em resposta ao tarifaço, eles, ao invés de negociar de uma posição de força, negociaram pela União Europeia de uma posição de fraqueza. Ou seja, a União Europeia ela só vai começar a ter voz no dia que ela bater mais de frente com os Estados Unidos. Agora, ela tem interesse nisso? Ela pode fazer isso? O medo da Rússia justifica essa subordinação? Eu acho que não. Né? Mas aí já é um problema para os líderes europeus resolverem, e ficou muito claro, né, com as imagens que a gente viu, o desconforto, né, que todos eles estavam passando durante essas reuniões. E é por isso que eu quero agradecer também a nossa observadora brasileira em cenário internacional, a correspondente da Record em Washington e nos Estados Unidos, Juliana Rios. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Edu. Professora, muito obrigada pelas suas explicações. É sempre um prazer poder participar aqui com vocês. Até uma próxima, Eduardo. Obrigado a você, obrigado a Juliana e obrigado a todos que nos ouvem. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Bruna Franco. Coordenação de conteúdo de Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. E a vice-presidência de jornalismo é de Antônio Guerreiro. Bom, você encontra o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do JR e na sua plataforma de streaming predileta. Agora é que nem pão quentinho, hein? 7 da manhã na padaria do seu tocador de podcast. Bora pra próxima.